Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzis. Em verdes pastagens feliz eu descansei, em vossas águas puras eu me desalterei. Vós sois meu pastor, ó Senhor, nada me faltará se me conduzir. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus, nosso Pai Criador, do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador e Redentor, e do Espírito Santo, fonte e alma da Igreja, esteja com você, meu irmão, com você, minha irmã, com a sua família, porque bendito é o Deus que nos reúne sempre, no amor do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o ressuscitado. Te saúdo nesta quarta-feira da oitava da Páscoa, desejando profundamente que o seu dia seja um dia de ressurreição, que você possa fazer experiência do ressuscitado e lembrar-se sempre que nunca caminha sozinho. Ainda que encontre alguma dificuldade no caminho, o ressuscitado está com você e dentro de você. Para rezarmos melhor, ouvindo a palavra de Deus e a palavra da Igreja, convido você a rezar comigo ao Paráclito, ao Senhor que dá a vida, ao Espírito Santo, clamando sua ação e unção sobre nós. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. E neste dia 7 de abril, meu querido irmão, minha querida irmã, a Igreja, na sua liturgia, nos traz o Evangelho segundo São Lucas. O Evangelho de hoje está lá em Lucas capítulo 24, nos versículos de 13 a 35. Ouçamos atentamente a palavra de Deus, que hoje quer ser alimento, fortaleza para a nossa vida de fé. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam, com o rosto triste, e um deles, chamado Cleofas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou: o que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto,
elas foram de madrugada ao túmulo, não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que pela palavra do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Meus irmãos, minhas irmãs, o Evangelho de hoje, segundo São Lucas, nos fala dos discípulos que estão caminhando na estrada de Emaús, em direção àquele povoado, em Emaús. É o domingo. Eles vão por aquela estrada desiludidos. O que falam é da sua desilusão, da sua tristeza, da sua angústia, por ter confiado em Jesus, por acreditar que ele fosse, de fato, o Salvador, o libertador de Israel. Mas, para a tristeza de todos, já era o terceiro dia que ele tinha sido colocado sobre o madeiro, crucificado como um maldito, colocado sobre aquele objeto de morte como um malfeitor, como um bandido, envergonhado naquela sua condição. Estão tristes, amargurados, desiludidos. Parece que toda a sua esperança foi por água abaixo. No meio do caminho, um jovem os alcança e este não. Este tem pensamentos positivos. Começa a partilhar com eles das Escrituras de um modo bonito, entusiasta. Começa a falar desde os profetas da lei de Moisés, de modo positivo, enxergando e fazendo enxergar todas as coisas bonitas que iam se cumprindo e que tinham se cumprido na vida daquele jovem que tinha sido crucificado. Vemos aí duas posições. Aqueles que se deixavam levar pela tristeza, pela angústia,
e traziam à memória todo o sofrimento. E com isso não se deixavam abrir à esperança, mas insistiam em tocar naquela ferida e se desiludir cada vez mais. E um outro que os acompanha no caminho, com um olhar positivo, com o olhar entusiasta diante das Escrituras, com o olhar de esperança, para enchê-los também de esperança. Tudo isso acontece no caminho. Chegando no povoado, já era noite, eles entram para o povoado, aquele jovem faz como quem vai passar direto e eles chamam: fica conosco, já é tarde, jantemos juntos. E no momento da janta, aquele jovem, aquele homem, toma nas mãos o pão, dá graças, parte o pão e entrega para eles. E os olhos deles se abriram para ver que aquele homem que os acompanhava no caminho era Jesus, que havia ressuscitado dos mortos. Por isso, um diz ao outro ali, no momento em que desaparece Jesus: não estava ardendo o nosso coração? Quando no caminho ele nos falava explicando as Escrituras? Em outras palavras, nós não estávamos, de certo modo, readquirindo ânimo quando estávamos desanimados, readquirindo coragem quando estávamos desiludidos, retomando nossas forças quando estávamos desesperados no caminho, no momento em que ele nos falava? E foi reconhecido Jesus no partir do pão. Meu irmão, minha irmã, São Lucas também aproveita esse texto, essa narrativa, para nos falar da importância do encontro semanal com Cristo e com a comunidade. Eles reconheceram Jesus, sentindo o coração arder quando ele lhes explicava as Escrituras, e puderam ver quem ele era quando ele partiu o pão no caminho. O caminho é como era chamada a fé cristã no início, era a fé do caminho. E o que acontece a cada domingo, em cada celebração eucarística? As Escrituras são explicadas e o pão é repartido. Isso para nos lembrar também. Queremos ter a mesma experiência dos discípulos de Emaús? Sentir o nosso coração arder e também reconhecer Jesus? Então é preciso participar da comunidade. É preciso participar da Santa Liturgia. É preciso participar da Santa Missa. Porque é ali que ele nos explica as Escrituras e parte o pão para nós, no caminho, na comunidade. Que Jesus nos ajude a compreender essa palavra e que Nossa Senhora reze por nós. Amém. Um dia me dá